Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bem com vocês? Tô com muitas saudades, mas é necessário esse afastamento, vocês sabem, né? Eu sei que vocês estão um pouquinho preocupados, mas vai dar tudo certo, tá bom? Nós vamos hoje fazer a nossa revisão para a prova, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira questão nós vamos falar sobre sociedade feudal, tá? E é interessante marcar bem como era essa sociedade feudal. Era aquela sociedade em forma de pirâmide, tá? Que tinham o clero, os nobres, os servos ou vilões, que eles moravam em vilas, tá? E essa sociedade era estabelecida através e fundamentada até pelas leis da igreja, né? Que nós tínhamos os que rezavam, o clero, né? Os que guerreavam, que eram os nobres, e grande parte da sociedade que eram os servos, tá ok? Bom, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas eram expedições militares, né, promovidas pela Igreja Católica e tinham como principal objetivo recuperar a Terra Santa que estavam nas mãos dos muçulmanos, tá bom? E aí nós temos outros objetivos, claro, como obtenção de terras, recursos, enfim. Mas é interessante dizer qual foi o legado das cruzadas para a história da humanidade, tá? O grande legado das cruzadas para a história da humanidade, que é segundo o segundo tópico, na verdade, o renascimento comercial, urbano e cultural, tá? Lembra que eu falei para vocês, ninguém viaja para um lugar e volta da mesma maneira, né? Nós aprendemos muito, nós trocamos não só a cultura como um produto pelo outro, nós compramos, tá? E isso promoveu esse renascimento comercial e vai promover o renascimento urbano, né, a reboque junto com isso, tá? Nós vamos ter o renascimento cultural, né, dessas culturas que começaram a se conversar, e também até as tecnologias, enfim, o renascimento comercial, urbano e cultural, ok? Bom, nós temos também aí, né, ainda falando do que levou a expansão marítima, né, que uma coisa vai ligando a outra, né, sem dúvida a atração pelo mar foi incentivada pela posição geográfica, e essa questão, a terceira questão, é por que Portugal foi a pioneira nesse processo de expansão marítima, tá? E além da posição geográfica, nós temos outros fatores, como o apoio de um grupo mercantil, né, de burgueses que queriam incentivar a expansão marítima e comercial, tá? E aumentar os negócios. Não só isso, nós temos também apoios, né, da própria coroa portuguesa, né? Lembrando que Portugal foi o primeiro país a ser formado, tá? Então, a primeira questão nós vamos falar sobre sociedade feudal, a segunda sobre cruzadas e a terceira sobre expansão marítima, principalmente expansão portuguesa. Por que Portugal foi o primeiro país, ok? Bom, depois nós vamos falar do périplo africano novamente, né? Novamente falando sobre expansão marítima portuguesa, tá? Inclusive desse contato dos portugueses com os africanos. O que acontece? Eu vou escrever aqui, desenhar, que eu acho que fica... Vocês sabem que eu não sou boa de desenho, né? Mas nós temos a Europa, nós temos a África e nós temos aqui a Ásia, tá? E desse lado aqui nós temos o paredão da América, que eu costumo chamar que é um paredão de continentes. Vou ver se vocês conseguem... Tá bem clarinho, mas eu acho que vocês conseguem ver, tá? Bom, quem dominava esse mar aqui entre Europa... Olha, quem dominava esse mar aqui entre Europa, África, né, e Ásia era
Olha, Gênova e Veneza, da Europa, tá? Então, para passar aqui, para poder chegar às especiarias, é realmente muito caro. Então, qual foi a rota escolhida pelos portugueses? Os portugueses resolveram fazer o périplo africano, ou seja, dar a volta na África, contornar a África, tá ok? Ó, saíram aqui da Europa e contornaram a África para chegar ao Oriente, ok? Tudo bem que eles não conheciam, só conheciam o norte da África, mas eles pensaram, uma hora vai dar a passagem, e foi assim que aconteceu, tá ok? Bom, e nós temos também, ainda na expansão marítima, que falar sobre o descobrimento do Brasil, né? Que foi um plano imperial da coroa portuguesa. No primeiro momento não era o objetivo, né, colonizar o Brasil, porque o grande objetivo era o quê? As especiarias, que geravam em torno aí de 6.000% de lucro, tá? Lembrem disso. Então, ainda falando sobre a expansão marítima portuguesa, nós temos, né, que afirmar que Portugal saiu primeiro por vários motivos, como posição geográfica favorável, tinha sido a primeira monarquia nacional, tinha uma burguesia disposta a investir, né, porque estava pagando muito caro esse pedágio para usar o mar Mediterrâneo, tá? Tinha uma escola, né, de navegação, que era a escola de Sagres, não é uma escola como a nossa, né, com parede, teto, enfim, mas é uma troca de ideias sobre navegação, tá? E depois nós vamos falar de navegação espanhola, tá? Interessante falar que os reis, né, na verdade a rainha Isabel de Castela e Fernão de Aragão, que eram reinos que hoje, né, fazem parte da Espanha, que participaram e ajudaram Cristóvão Colombo a em busca do sonho dele, né? O que acontece com Cristóvão Colombo? Ele, mesmo sendo genovês, ele tinha a ideia de que o mundo era redondo, levemente achatado nos polos. E ele pensou, se eu tô no Ocidente e quero chegar no Oriente, é só dar a volta, né? Na verdade, ele pensou certo, só que ele não conhecia o continente, o paredão de continente, que é o continente americano, tá? Só foi esse o erro de Colombo, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Aí depois nós temos, interessante falar também sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Porque Portugal e Espanha vão dividir a América, as terras a serem descobertas em dois pedaços. Isso vai causar um certo estranhamento aí contra, na verdade, dos reis franceses, enfim. Gente, desculpa, meu telefone tá tocando aqui, tá? Mas nós vamos falar também, um minutinho, já eu volto.